Boa noite, gente. Vou chamar a Dê. É uma live praticamente surpresa, né, da Agenda Astromântica. Peraí. Bora lá, Dê. Hello! E Olá! aí? Deixa eu até achar um filtrinho aqui, amiga. Tá me ouvindo? Sim, senhora. Perfeitamente. Deixa eu me achar um filtrinho bonito aqui, porque a senhora tá muito maravilhosa com essa make toda produzida. Calma lá. Sim, a make pós-voo, que a gente não tira. Aqui, tá difícil botar um bocão aqui, ó. Aqui, ó, linda, Ai, maquiada. Ai, olha, tô parecendo uma altura. maravilhosa. Tá, Oi, tá. gente, boa noite, né, pra todo mundo que tá aqui. Boa Passando noite. pra. Eu falei, é uma live praticamente surpresa da agenda, né? Total, total, né? Zero programação, mas estamos aí, né? Zero. Seguindo. Mercúrio retrógrado, né, amores? Assim, Tá bom, vai ficar essa aqui mesmo, não tem tá problema. bonita, amiga, tá É, amiga, tava pensando, tá maravilhosa. indecisa, essa lua em gêmeos aqui tá muito, né? Você sabe. Você já tá até fora de curso, né? Isso aí. Ah, então, gente, Lua fora de curso, Mercúrio retrógrado. Aí a gente não tinha data nem horário para fazer a live da agenda, né? Amanhã eu não conseguiria fazer, na segunda eu não consigo fazer. Aí a D também não ia conseguir. Amanhã A da gente manhã falou assim: não ia. vamos fazer hoje, né? Não, sem aviso, Vamos sem fazer nada. hoje, a gente não avisa, mas pelo menos fica salvo e vocês conseguem ver os trânsitos da É, semana. exato. Quem estiver conosco ao vivo, maravilha. Quem não estiver vai ter a oportunidade de assistir daqui a pouquinho a live gravada. Então é isso. Então, Positivo. Vamos lá? vamos lá. Falando um pouquinho, né, já Essa sobre a. semana temos vários posicionamentos, mas no modo geral, uma semana bastante agradável, né? Exato, exato. No geral, tá, né? Dentro de tudo que a gente tem aí no céu, é uma semana que, enfim, olhar para dentro. Não É, sei até que ponto o olhar para dentro é bom, né? Deveria ser muito bom, mas nem todos se sentem confortáveis. exatamente. Mas de um modo geral, a gente não tem muitos empecilhos em questão de trabalho. Tem um Exato. dia ou outro com a lua chateando a gente fora de curso, mas nada demais, né, Dê? Exato. A gente vai estar aí com a força da lua minguante, que aconteceu hoje, né? Até nem lembro, deixa eu até checar a hora. Foi às 18h51, a gente teve a entrada da lua minguante em Gêmeos. Então, acontecendo aí a todo vapor hoje. E vai se estender essa força da lua minguante para a semana inteira, né? Então, lembrando, minguar, olhar para dentro, revisar. Por isso que é uma semana aí que a gente fala do poder do autoconhecimento. O poder de olhar para as nossas questões para, enfim, internalizar e melhorar, né? Buscar por melhorias. Talvez Gêmeos, minguar a fala, né? a fala, então, Gêmeos, ele é da nossa comunicação, ele é a nossa mente também, a nossa flexibilidade. Então a gente começa com essa força de Gêmeos para vigiar os nossos pensamentos, a nossa comunicação, e ao longo da semana, de acordo com a fase da Lua, né, Babi, a gente vai tendo a oportunidade de revisar outras questões também. Sim. Aí essa entrada hoje, eu falei, é um dia típico, até porque normalmente na lua minguante a gente tá bem cansado. Não que a gente não Uhum. esteja, não é mesmo? Mas assim, o Gêmeos ele é muito dinâmico, né? Então, é um signo de movimento. Então, mesmo com a lua minguante, a gente não se sente tão cansado, né? Parece que dá uma. O nosso pensamento ainda tá ali, né? Agilizado mesmo com uma lua minguante. Então, o cansaço não sentiu o baque dessa vez. E mesmo, olha só, hoje lua fora de curso, lua minguante e a gente comunicativa, né? Eu, pelo menos, estou me sentindo muito comunicativa, falando pelos cotovelos. Já estive melhor na comunicação. Mas, assim, tá bom, ainda já estive melhor. Vamos lá, é a minha lua em Gêmeos, né? Olha, já é natural, né? Então, É, então, vamos lá. Dia vai. 19, linda e maravilhosa, segunda-feira. Isso aí. Na segunda-feira, minha gente, é um dia bastante fluido, no modo geral. Vou passar aqui uns aspectos da Lua e depois eu passo para você, tá bom, Lê? A gente Tranquilo. tem uma quadratura na segunda, da Lua em Câncer com Quirón em Áries. E a gente também vai ter uma conjunção da Lua em Câncer com Lilith. Desculpa, gente. Então, assim,
pode ser que durante esse período desses posicionamentos, né, dessa quadratura e dessa conjunção, Quiron é ferida, a gente já falou, né? Aquela ferida que queima. Pode ser, como a gente está com uma lua em câncer, pode ser que alguma ferida emocional do passado seja cutucada aí durante essa segunda-feira, pela parte da manhã. Então, assim, cuidem o que vem à tona, né? Dessas questões de feridas emocionais. Normalmente vem para ser curado mesmo. Kiron fala disso, né? De uma ferida para ser curada. Então, se vocês se sentirem cutucados em algum ponto específico, verifiquem para trabalhar ele em terapia. É uma oportunidade de você conhecer o que te aflige e procurar ajuda para curar, né? Ressignificar esse ponto de desequilíbrio. E é justamente sobre isso, você se equilibrar internamente. E vem muito a ver também com essa lua minguante, né? A lua minguando, ela pede para você também olhar para dentro. Então, aí na segunda-feira, pela parte ali das 11 da manhã, se surgir alguma coisa nesse aspecto, vocês já sabem que é um ponto que vocês precisam de terapia mesmo, gente. Procurem ajuda. Fora isso também, essa conjunção com Lilith, ela vem dizer que você pode se sentir, de repente, ali pelas 4:30 da tarde, alguma coisa aconteça que você se sinta ou desrespeitada, ou uma vontade sua não foi feita, e aí você acha que não está sendo validada. De repente, você se sente inferior ou não se sente tão amado por uma negação, alguma coisa que vai de contra aquilo que você quer. Então, assim, se surgir isso também, é um ponto de atenção. Primeiro, para o que você quer, né? E o segundo não se deixar submeter às vontades dos outros para suprir sua carência emocional. Então, por volta desse horário, algo que você queira muito fazer, que de repente você se sinta ali naquela sinuca de bico de não, eu quero muito fazer isso, mas não vou fazer porque tô pensando ali no outro, não. Faz por você, né? Não, porque por que você vai deixar de fazer aquilo que você quer, que é o que o seu desejo mais íntimo, né, aquele do âmago, para satisfazer as vontades dos outros. Então, não. É o aprender a dizer não para os outros e a dizer sim para sua vontade mesmo. É mais ou menos sobre isso nesse horário de 11 da manhã e de 4:30 da tarde, gente. Aí a gente passa já por uma mudança, né? Eu acho que depois da gente ter essa clareza dos nossos sims e dos nossos nãos, né, Babi, principalmente dos Uhum. emocionais, a gente também tem um aspecto super fluido, né, no dia acontecendo, que é a Vênus em Virgem, em trígono com Urano, que fala justamente, né, lembrando que Urano é sobre a liberdade, né, liberdade, que se libertar das crenças, dos padrões, fazer as mudanças necessárias aonde? Principalmente no campo das relações, né, principalmente ainda as nossas finanças, Vênus fala também, mas aqui a gente considerando todo o resto, e a gente está aí com Libra muito forte, né? Com muitas coisas acontecendo, se aproximando, falando sobre relacionamentos. Então, isso tá com uma evidência sim. Então, aqui a gente fala sobre sair da nossa zona de conforto nas nossas relações, a gente fala sobre fazer as mudanças necessárias que a gente precisa para que a gente possa melhorar justamente nesses aspectos, né? Aí depois, mais para o fim da tarde, a gente também tem a Lua aspectando Lua em Câncer, que é a Lua dos afetos, né? Aspectando positivamente com Vênus, então fala aí dessa questão do amor, da estética, da harmonia. Aí fala depois, um pouquinho mais tarde, ali por volta das 18h50, a gente vai ter a Lua aspectando com Urano, mais uma vez movimentando aí essa questão de mudanças e liberdade de se expressar, né? Sair daquele espaço de conforto, para quê? Para fazer as mudanças que precisam ser feitas nesse âmbito das relações. Um novo olhar para as questões, né? A gente passar a perceber, depois de todo aquele questionamento interno, de olhar para a nossa ferida, de olhar para as nossas, enfim, para os nossos apegos emocionais, a gente tem a oportunidade de também fazer as mudanças que precisam, né? Se libertar das crenças limitantes. Sim. Acho que é um dia bem legal, bem intenso. Exatamente, bem intenso mesmo. Lembrar, gente, que nem tudo que tira a nossa estabilidade é ruim.
Às vezes as coisas vêm para tirar a gente, movimentar. Muita gente, principalmente quem tem touro muito, né? Eu falo assim, esses signos muito fixos, touro, virgem, não gostam da mudança, né? Não se sentem confortáveis com a mudança e acham que essas coisas muito abruptas que acontecem é ruim. Mas é justamente para você, é um impulso. Ele acontece porque ele sabe que você não tem coragem de movimentar aquilo. Então vem ali um imprevisto, vem uma coisa que totalmente fora da curva para te impulsionar a resolver a situação da melhor forma para sua jornada mesmo, para sua vida. Então, nem tudo que vem, né, para tirar a sua estabilidade vem com um propósito ruim. Não, tira um pouco a sua estabilidade justamente para te ajudar a movimentar o que precisa ser movimentado. Fazer as mudanças, maravilhosamente colocado. Terça-feira, Terça. então, Babi. Uhum. Começamos não, né? Mas temos aí uma lua fora de curso, né? Que começa meio-dia e Sim. 58 e vai até às 17h40. Então, na tarde de terça-feira, aqueles cuidados de lua fora de curso que a gente sempre traz, né? Não querer se cobrar Atrelados a tanto. Mercúrio retrógrado. Exatamente. Então, Você já sabe, mas não custa lembrar. à tarde a gente fica mais alerta. E às 17h40, então, após esse período, a lua vai entrar em Leão, né? E aí a gente continua com esse aspecto de Vênus, né? A gente ainda vai estar com a Vênus em trígono com Urano. Então, essas questões que a gente falou da segunda-feira, elas se estendem também para terça-feira. Então, a gente tem aí umas movimentações interessantes. Pela manhã, a Lua, quando ela ainda está em Câncer, antes dela ficar fora de curso, ela tem alguns aspectos, principalmente ali por volta das 10 horas da manhã, né, Babi? Que a gente tem um Sim. aspecto dela um pouquinho mais tenso, né, com Plutão. Se tu quiser É uma comentar um pouco. posição. Gente, ela vem falar aqui, ó, Lua em Câncer em oposição ao quê? Plutão em Capricórnio, né? Então, assim, a gente tem dois extremos aí, razão, emoção, a gente também tem o apego e o desapego, né? A gente tem essa questão aí que né, assim, o insight maior seria da gente treinar o desapego. A gente tá numa lua minguante que já fala disso, né? De desprender, de deixar ir. Então, a gente tem essa conjunção aí da Lua em Câncer com o Plutão em Capricórnio, também pedindo pra gente treinar esse desapego, pra gente acostumar a deixar ir aquilo que não é mais, que não condiz mais com a nossa jornada, para que coisas novas entrem e preencham aquele espaço de maneira positiva, né, Dê? Perfeito. E aí, à 1 da tarde, a gente tem um aspecto também bacana da Lua com o Sol, né, Babi? Então, Lua e Aham. Sol, né, são energias complementares. Então, a gente está falando aí da razão, a gente está falando da emoção. Aqui é um encontro que provavelmente conduz à alegria, ao entusiasmo, né? A uma harmonia, né? Falando mais uma vez. Equilíbrio, exatamente. A gente tem um equilíbrio da razão com a sensibilidade, com a emoção, né, Dê? Isso. E quando a gente tem esse equilíbrio, todas as outras coisas que a gente queira fazer vão fluir de uma maneira fluida, né? Assim, Fluidão, vão de uma. fluidamente. É. Exatamente. Porque você tem um equilíbrio aí da razão com a emoção. Quando você tá só na emoção, muito provavelmente todas as decisões que vocês tomam não são acertadas, né? Ou a gente toma, né? Não são acertadas, porque você age com a emoção. Agora, nesse aspecto, a gente tem justamente a junção dos dois, né? Do racional com o emocional, que é o que precisa, né? É o equilíbrio que é necessário para a gente ter a tomada de ação. Então, é um aspecto muito bom para essa terça-feira. Acho que vai ajudar no restante do dia, né, a resolver as situações que precisam ser resolvidas de maneira fácil, eu acho, né? Uma facilidade. Exato. É um dia de energia produtiva, né, Babi? É um dia que Sim, é bom para relacionamentos, né? Também foco para essa área. Lembrando só aquele período da lua fora de curso, não é tão agradável para TDRs ou, enfim, tentar conversar, mas é muito bom para contato com as pessoas. Então, na parte da manhã e à noite também, né? Apesar de ser bem tarde, sim. às 22h50, a Esse gente aspecto eu achei ele muito maravilhoso. maravilhoso. Que é um aspecto da Lua em Leão. Lua em Leão lembra aquele brilho, aquele magnetismo, né? Aquela energia bem expansiva. Com Mercúrio, que tudo bem que está retrógrado, né? A gente tem aquele porém, É. mas em Libra, que fala da harmonia, né? Então aqui a tendência é sim um diálogo ser harmonioso, é sim a gente conseguir conversar, principalmente nas relações.
Eu fico pensando aquela conversa de fim de noite antes de dormir, sabe? Tende a ter um bom insight, né? Tende a gente Exatamente, a gente vai manter. estar mais empático, né? Então você vai estar com uma tendência a ouvir mais o outro. Então você vai ter um pouquinho mais de clareza dentro desse turbilhão de incertezas que trazem, né? O Mercúrio retrógrado e a Lua fora de curso. Então, como esse posicionamento ele vai estar lá quase 11 horas da noite, e ele se estende um pouquinho. É um posicionamento que você pode aproveitar para essas coisas. De repente, se você precisa mandar um e-mail, né? Deixar, porque ali você vai estar numa forma mais empática e clara. Então, ou então se você precisa conversar com o mozão ou com a mozão, né? Botar lá para esse horário. Assim, eu sei que é um horário ruim para DR, mas assim, prolonga, né? Assiste um filme depois do filme. E assim, né, gente, lembrando mais uma vez, a lua minguante, ela tá falando da gente olhar, né, deixar ir as questões, mas a gente tá falando de um Mercúrio retrógrado sobre relacionamentos, então aqui tem tudo a ver. Acredito, assim, que muitas pessoas devem estar passando por um momento de revisão nos relacionamentos, né, e não Sim. só quem tem a casa, né, especificamente uma casa de relacionamentos acontecendo, mas esse Libra, ele fala principalmente o nosso olhar com o outro. Então, essa semana é uma semana que, assim, ó, muitas coisas podem clarear, né? E muitas melhorias podem ser Exatamente. feitas. A gente sabe que não é um período de tomar decisões, mas se a gente pode trazer uma melhoria, por que não, né, Babi? Com discernimento, Exato. com cuidado, com cautela, se é algo positivo, por que não? Só cuidar com a impulsividade, cuidar com as tomadas de decisões, né? Eu acho que não é um momento de, por exemplo, um De botar relacionamento um checkmate, né? exatamente, um relacionamento em crise chegar num ponto de vamos terminar no meio de um Mercúrio retrógrado. Talvez não, Não. mas um momento de internalizar e se questionar por que está acontecendo a crise, né? Por que estão acontecendo as discussões? Enfim, relacionamentos. Esse é o momento. Pode ser relacionamento amoroso, pode ser relacionamento profissional, pode ser Exato. relacionamento Qualquer familiar, parceria, né? parcerias, né? Eu acho que é um momento da gente se questionar de como que a gente vem lidando com essas questões. Sim. E essa semana é uma semana muito boa Pra e pode, mesmo com todos esses posicionamentos, estamos numa lua minguante, mas a lua minguante vem aí para você refletir, né? Você internaliza as coisas. E é igual Mercúrio retrógrado, igual quando é numa lua fora de curso. Então, nesses momentos, se surgirem algumas ideias referente ao que você pode fazer, o que você não pode fazer, anota, deixa ali anotado, sabe? Desenvolve isso escrevendo, para depois que essa fase passar, Mercúrio retrógrado foi embora, você vai ler e podem surgir assim muito claramente soluções para vocês. Então, tenha um cuidado de anotar, né, Lê? Eu acho importante. Se você pensar em alguma coisa que vai ser uma solução, não deixa para decidir, tomar ação agora, mas deixa anotado o que você pensou. E aí, ali depois do Mercúrio retrógrado, você relê e você vai ver que vai surgir alguma coisa muito claramente para você. Você vai conseguir entender o que tá. Porque agora, às vezes, as coisas vêm, mas você não consegue entender direito. Fica como se tivesse meio uma nuvem, assim, na nossa vista. Mas depois que esse Mercúrio retrógrado passa, você vai reler e vai falar, é isso, né, Nê? Com certeza. Aí, quarta-feira já, né, Babi? Isso, como é Sim, sincrônico, né? Eu amo isso, o universo ele é muito sincrônico. A lua em leão, então fala desse brilho e tudo mais. E nesse dia nós temos alguns aspectos, mas não são aspectos que acontecem durante o dia, né? Um acontece bem de madrugada no início e o outro bem de madrugada no final. no Então, final. pega muito essa energia da lua em leão. Então, é um dia que, sem muitas intercorrências, um dia inclusive positivo, né, Babi? Ai, muito bom. É um dia assim, ó. Aqui eu deixei um insight, né, de conversas que você precisa de mais, se você precisar de mais diplomacia Uhum, e mudança no visual, gente, porque lua em uhum, leão, né? Assim, como é um dia que você não tem lua fora de curso, a gente tá com Mercúrio retrógrado, então se você for mudar o visual, é bom você ter bastante certeza do que você quer fazer. A gente já falou isso nas outras vezes. E deixar a pessoa que vai mexer com você, cabelo, sei lá, o que vai fazer, também ter bastante certeza. Deixa tudo os pingos nos is, para não ter nenhuma frustração com o resultado. exato. Mas dentre os dias que você pode aproveitar para isso, esse é um dia muito positivo para isso e para encontros.
encontros românticos ou não também. A gente tem na madrugada, né, Babi, o encontro, um trígono da Lua com Júpiter, né? Então aí Uhum, a gente fala sobre processos judiciais, né? Então é um dia para sim. contato com o exterior de uma certa forma. É aquela coisa, lembrando que se a gente pode evitar dar início, mas se existe aí uma necessidade de fazer algum tipo de movimentação, né? Lembrando Mercúrio retrógrado com papéis e documentos, a gente precisa revisar 2 vezes, mas 3, 4, 10. quarta-feira, dentro do Mercúrio retrógrado, essa quarta-feira ela é um dia ainda assim mais favorável Muito. para movimentar essas coisas, né? Se tiver que mexer em algo que está ali, esse é o dia para fazer essa movimentação. Eu E acho que dessa semana até eu acredito que seja um dos melhores, né? Porque a gente não tem aspecto. Tirando o Mercúrio retrógrado, a ele gente é não tem tudo fluido. nada. É É, tudo tá. muito fluido. Então, a Uhum. quarta-feira é para ser um dia de soluções cotidianas. O que você tem que fazer, bota aí na quarta-feira para você fazer, que a tendência é tudo encaminhar bem, né, Lê? É legal também de trabalhar nossa autoconfiança, né? Nosso autocuidado Sim. de outra forma, porque a gente vai ter um aspecto positivo com Quiron. Então, tudo aquilo que a Babi falou lá da segunda-feira, sobre a gente olhar para as nossas feridas, aqui eu acho que a gente também já sente até uma coragem de fazer alguma iniciativa e alguma movimentação interessante, né, Babi? Exatamente. O que você identificar lá já libera aqui, né? É, Eu falo assim na já pôr quarta-feira. na massa aqui. Marca a terapia É, que eu falei pra você, você é não, às vezes não maravilhoso. consegue marcar no pro mesmo dia, né? Já marca pra quarta-feira, né? Pra liberar essa angústia ou É, esse processo, essa ferida aí, trabalhar com ela, é um dia bom pra isso. melhorar a autoconfiança. Isso aí. Sim, Foi uma e roupa bem aí colorida, né, é um Babi? dia. Ai, sim, gente, leão Amarelo, pede, né? amarelo, Uma cor. laranja, vermelho. Coloca aí um look bem coloridão. Isso, as meninas invernianas e verão, que vocês já sabem, aí procura o tom frio do amarelo, o tom frio do laranja, tom frio do vermelho, mas coloquem, é bom colocar essas cores, É. né, dona D? Essa a maravilhosa, que sabe a capela, mas não está obedecendo. Até feio falar sobre isso. Né, vamos mudar de assunto, né? Vamos lá, quinta-feira. Quinta-feira, gente, é aquele dia bosta. Quinta-feira a gente tem a lua fora de curso, das 8h08 da manhã, deve ficar indo, até as 5 da manhã do dia seguinte. Então, assim, é um dia inteiro de lua fora de curso. Então, o que você não agilizou na quarta-feira e deixou pra quinta, já era, babau. Amiga, eu tô falando de abosta, porque daí eu ia dizer, não, mas deve ter algum aspecto, foi, não tem nem aspecto, todos os aspectos são tensos, né? Quinta, Então, realmente, assim, sem fazer o sensacionalismo barato, aquele dia, né? bosta. Basta, vai pra beira da praia. Não, não precisa fazer, não lute contra esse dia, É, né? exatamente. Vá relaxar, vá, enfim, se tiver como tirar o dia de folga da quinta-feira, tira esse dia de Então, folga. quem pode escolher, né? É. Folga na quinta, entendeu? Folga, vai dormir, faz a egípcia, finge que morreu, se esconde do universo, aquelas coisas assim, fugindo, né, das batalhas. Não, mentira, gente, não façam isso. É. Mas é um dia que a tendência é as coisas não andarem, não encaminharem, então, certos percalços, muda uma coisa ali que não estava previsto, porque a lua vai estar fora de curso, então, assim, não marquem nada para esse dia, para quinta-feira. Se marcar, bota um lastro na agenda que sabe que pode ter algum atraso, alguma coisa, bota o celular ou o despertador para despertar, mas confere várias vezes antes para não se atrasar para chegar no trabalho. Essas coisinhas que podem chatear você ao longo do dia, né? E É. fora isso, dona André, a gente tem o quê? A entrada do Sol em Libra. Algo positivo. Aí. Vai, algo Não. positivo. Sol em Libra. Parabéns a todos os librianos e Libriana, librianes. ascendentes em Libra. Vamos lá. Quem Meio tem do céu em Libra, serve. é, Aquelas. Então, um meio do ponto céu em forte no Libra. mapa. Meio do céu é Exatamente. Dona solzinho. Salete não está aqui, mas é libriana. Aí, ó, Luiz, Libra, parabéns já. Sim, Parabéns a toda a galera aí. Esse mês aí, a partir do dia 22, o exato. sol começa a iluminar vocês mais forte. Ela tá grávida também para nascer, ó, já fica de olho, dia 22 a partir das 22h05, né, já pode nascer Librianes. É, Exatamente. ó, Oi, Salete. tá presente. Vai, ó. A partir do dia 22, a entrada do sol em Libra. Aí é quando começam a nascer as pessoas de Libra.
Mamãe é do dia 30. Mamãe Olha, vai 60. parabéns, Parabéns a todos os librianos que estão aí. E gente. é um signo muito, muito maravilhoso. É um signo das relações, é um signo voltado para o próximo. São as pessoas que se preocupam genuinamente, né, Exatamente. com o outro, com o processo de servir. É. É um signo muito, muito bom para as relações e para a harmonia, né, dos relacionamentos, né, Dê? Então, agora, essa temporada, a gente busca no nosso mapa a casa, né? Que a gente tem Libra, que essa casa vai ser a casa mais movimentada, e ali a gente vai precisar colocar harmonia, beleza, estética, né? Arte, tudo que a gente puder movimentar, onde o senso de ponderação e equilíbrio faça parte dentro daquela casa, a gente tem que botar a mão na massa, né? É Então, buscar o olhar. equilíbrio, é buscar a visão, é compreender o ponto de vista do outro a partir desse dia 22. Todos os assuntos, a gente deixa de se preocupar com a parte analítica das coisas, que é a sair ali de Virgem, né, do signo de Virgem, e começa a entrar nos processos de Libra, né, Dê? Exatamente. Aqui em casa temos um libriano também. Meu marido também é librianes. Com, Aí, ó. com várias coisas em Libra, inclusive. Sério? Sério? Muito. Um pouco diferente, não é mesmo, Dê? Oi? Um Oi? pouco diferente de você, né? Ai, amiga, minha Vênus é em Libra. Eu Ah, sou muito docinho. ponderada, eu sou muito, Ah, muito equilibrada. então. Fiquei até chateada com essa questão um pouco diferente. Sou Amiga, Sagitário. Seu som é Sagita, eu vejo Sagita aí, não tem jeito. pura. Não, gente, Então, eu tenho um pouquinho de Libra. Gosto de ter minha Vênus, inclusive, em Libra. Alguma ela coisa. tá em casa, né? Tá em casa. Ela só não tá muito bem localizada, porque ela tá na casa 8, mas tudo bem, não tem Socorro, Deus, tem tá bom. alguma coisa boa. Gente, procurem a casa, né? Mudando aqui rapidinho. Procurem a casa que vocês têm Libra, a casa que vocês têm Vênus, né? No mapa de vocês, que esse mês vai ser trabalhado todas essas Essas questões, né? questões. Vão ser trabalhadas essas questões. E, assim, sempre, gente, com essa entrada durante todo esse mês, a gente vai trabalhar isso. Harmonia das relações, a busca pelo equilíbrio, todos os assuntos de Libra, a diplomacia vão estar em evidência a partir aí do Exato. dia 22. Fora isso, a gente vai ter aí uns posicionamentos um pouquinho mais chatinhos, que falam que pode ter picos de humor, né? Variação de humor ao longo do dia. Então, pede cautela também com seus compromissos para você evitar atrasos, mas seriam mais referente à lua fora de curso também. E ali um aspecto que é uma oposição da lua em Leão com Saturno em Aquário. Exato. Pede E disciplina, aí, né, Babi? exatamente isso. Pede disciplina para você manter a disciplina ao longo desse dia, que é um pouco até desafiador, porque a gente está com a Lua fora de curso, com o Mercúrio retrógrado, mas ele pede que a gente tenha atenção Uhum. aos processos de disciplina, né? Você manter sua disciplina ao longo do dia para você não gerar cobranças que Uhum. vão te trazer como pode ser, meu Deus? Um Isso, sentimento. constrangimento ou culpa. Uhum. Então, assim, evitem de fazer coisas ou deixar de fazer coisas que vocês precisam fazer durante esse dia, né, Lê? Cumpram com os compromissos de vocês, para não ser cobrado ali na frente e ficar se sentindo mal. E assim, né, gente, o Sol entrando em Libra, coloquem sempre na balança, né? Vale a pena, até que ponto vale a pena a gente passar por essas cobranças também, né? Justamente por conta desse sentimento de culpa. Libra aqui, ele quer harmonia. Então, o dia já não é um dia tão fluido. Se eu usar ele ainda para cobrar e para exigir muitas vezes dos outros, né? Vamos tentar trazer essa harmonia de Libra, trazer essa ponderação para que o dia flua de uma forma um pouquinho mais harmoniosa, né? Mais Exatamente. cautela, mais prudência. Isso nos relacionamentos, né? Você não cobrar tanto o outro, você não se cobrar, mas além disso, você cumprir com as suas responsabilidades, né? Para você não gerar esse processo de cobrança
daquilo que você deveria ter feito ou não deveria ter feito ao longo do dia, né, Lê? Perfeito. Acho que para quinta-feira é isso, né, Babi? Isso. Aí Sexta-feira vamos para sexta. Sextou. Sextou na agenda astromântica. é um dia bastante intenso aqui. Ele fica entre Libra, entre Virgem, uma energia, né, Babi? A Lua aqui em Virgem a partir das 5 horas da manhã, depois desse longo período de Lua fora de curso. Lembrando que Virgem é praticidade, é ser analítico, né? Então aqui a gente tem uma energia de organização para métodos, para melhorar. Então é um dia extremamente estrategista, digamos assim. E aqui a gente tem o retorno. Lembra que Mercúrio está retrógrado, iniciou em Libra e agora ele vem para o grau zero de Virgem. Então a gente já vai lá olhar para a casa que está Virgem, né? Onde que está marcando. Por quê? Porque a energia de Mercúrio em Virgem, mais uma vez, analítico, né? Para que a gente crie novas Exatamente. ideias e E métodos. mais uma vez o universo sendo perfeito. Gente, para quem não entende, o movimento retrógrado, a gente fala assim, ó, a gente tá com Mercúrio retrógrado em Libra. Aí o que que ele tá fazendo? Ele tá voltando as casinhas. Uhum. Ele começou lá, aí foi dia 10, né? Aí ele Isso. começou, aí ele tá voltando as casinhas. Aí agora ele tá voltando pro signo de Virgem. Então, nesse dia, na sexta-feira, às 9? 9. Às 9 Às horas. 9 horas da manhã, ele chega em Virgem. E aí agora ele vai continuar voltando. Só que ele não finaliza, ele se mantém no signo de Virgem, enquanto ele está retrogradando. Então ele vai. Agora a gente vai começar a trabalhar as questões de Mercúrio retrógrado em Virgem, até ele voltar para o movimento direto. Então, Exato. só para vocês entenderem mais ou menos esse contexto, né, Dê? Então é um dia assim, né, gente? Quinta-feira é um dia da praticidade, é um dia de melhorias, é um dia de organização, um dia de faxinas, né, Babi? Um dia da gente. Sim, Enfim, é um dia bom para estudar também. Virgem é um signo que gosta de estudos, então se precisar melhorar, enfim, fazer algum tipo de leitura, é um dia bacana para isso. Mesmo com esse Mercúrio sim. retrógrado, né? Lembrando que ele às vezes pode trazer um pouquinho de dispersão, mas de certa forma a energia virginiana ela vai estar predominante. E a Ela vai gente estar muito predominante, né? é, Assim, e a eu gente sinto muito, eu não sei se vocês sentem, né? Eu falando assim, eu sinto muito, não, desculpa, né, gente? Eu sinto bastante. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Não, eu sinto, assim, com muita força a energia, principalmente quando a lua tá em virgem. Eu já falei aqui algumas vezes. Eu sei que a lua tá em virgem porque eu começo o dia já, eu tenho que limpar isso, eu tenho que arrumar meu negócio, aí começa a arrumar as coisas, e aí a gente vai estar com a Lua em Virgem, aí o Mercúrio retrogradando, vai começar a retrogradar em Virgem, ou seja, vamos sentir bastante essa influência virginiana aí nesse dia. E ainda temos aspecto, né? O Sol em conjunção com Mercúrio. Então, a conjunção ela começa quando ele ainda está lá em Libra, lembrando que vai Aham. às 9 da manhã, e se estende depois para Virgem. Então, ele começa também o Sol, né? Quando ele está em conjunção com Mercúrio, a gente está falando aí de uma clareza para o diálogo, né? A nossa comunicação fica mais fluida, a gente Isso fica é o sol iluminando as comunicações e as palavras, né? flexibilidade, né? A gente fica mais flexível. Só que lembra de uma forma prática. Primeiro começa com a energia mais harmoniosa, né, ali de Libra, mas depois a gente vem para praticidade, né? Vamos ser práticos, vamos botar os pingos nos is, o diálogo ele é claro. Porém, a gente precisa cuidar, né? Que apesar de ser um aspecto que tende a ser fluido, a gente tá com esse Mercúrio retrógrado. Se você tem Mercúrio retrógrado, pode ser que seja muito legal, pode ser que seja um dia que você consiga se expor muito. Enfim, expor muito bem a sua opinião. Porém, se você tá com Mercúrio direto, seu mapa é Mercúrio direto e nesse momento está sofrendo mais com essas influências, a gente tem que cuidar aquilo que a gente fala e confirmar se a pessoa entendeu aquilo que a gente falou, porque pode sim existir aí algum erro, alguma falha de comunicação, né? Então, coloquem os É, aquela é por conta do Mercúrio claros, retrógrado mesmo, né, Nê? né, Babi? Ser prático no diálogo. Eu acho que é uma Isso. É muito um bem. bom insight, porque é só reforçar, né, a questão do Uhum. Mercúrio retrógrado. Então, o Mercúrio retrógrado nada é 100% claro. Mas Exato. se é um dia que vai ter uma comunicação um pouco mais clara, mais exata, vai ser aqui. Mas ainda assim a gente tá com ele retrogradando. Então não vai ser 100%. Ele só vai ser 100% quando ele estiver no movimento direto dele, né, Dê? Exato. Agora, retrogradando, você vai ter ali seus 90%. Então, é isso. Considera os 10% de chance de você não Pode conseguir se expressar.
Pode ter né? um errinho por ali, mas tá tudo certo. Pois é, mas é um dia ótimo, como a gente falou, para você se organizar, para você criar método, para você incluir sistemas, para você estudar, para pesquisa. É um dia muito bom para isso. Vai estar fluido e você vai conseguir. Você vai conseguir, é ótimo. Gostei do apoio. O Você apoio vai conseguir. Mas não é hoje, é sexta. É sexta. sábado, então, pessoal. Começamos com a energia aí. Começamos, não, é o dia inteiro de lua em virgem, né? Aí nós Aham. temos. O sábado ele é um dia chatinho também. Ele é um dia que não tá muito favorável, né? É um dia da semana que. Olá, meu amor. Mandando um oizinho. É, enfim, temos aí, começamos ele com uma É um dia quadratura, meio bostinha também. a Lua quadrando com Marte, então aqui a gente já sabe que ali por volta das 15 horas, então a gente já sabe que essa conversa, ela é um pouquinho de irritação, um pouquinho de intolerância, Agressividade. agressividade, então a gente tem que cuidar um pouquinho aí os nossos diálogos, falando que esse Marte está em Gêmeos, então fala da comunicação, Sábado às 15 da tarde, gente. vamos Por tentar, volta desse horário. né? E nós temos também a Vênus em Virgem fazendo uma oposição com Netuno em Peixes, né? Então aqui a gente está falando sobre ilusões, sobre fantasias, principalmente nas relações, né? Porque a gente está falando dessa Vênus, finanças também, a gente pode ter aí alguma situação meio desagradável, perder dinheiro, né? Se iludir Uhum. de esquema financeiro ou ser iludido no amor, pode acontecer também, Tendência a idealizar. engano, erro de avaliação, né, Lê? Exato. Frustrações, traições. Então, assim, a gente tem que ter uma atenção aí para que a gente não fuja muito da realidade também nessas questões. Sim. E somado com essa força do diálogo aí mais agressivo, né? Com essa questão da Lua com Marte, a gente, então, enfim, tentar ser um pouco mais cauteloso, né, Babi? Usar isso para. É um dia de cautela e atenção mesmo. Não, a gente não aconselha comprar nada. A gente não está aconselhando o mês inteiro enquanto o Mercúrio estiver retrógrado. Mas nesse dia aqui, se você tem alguma coisa para comprar, deixa para depois. Que como a gente falou, tem risco de fraude. Às vezes você vai comprar alguma coisa pela internet, clona cartão, essas chateações que podem acontecer. Então, assim, é um dia para você não fazer muita coisa, não. É um bom dia, sabe para quê? Para você planejar a próxima semana. Para você dar. Pode ser um dia que você se sinta um pouquinho. Sabe quando ataca a estima? Você fica com aquela baixa autoestima? Então, assim, pode ser um dia bom para você aprender a valorizar os seus pontos altos e os seus pontos fortes. Ou fazer aquele exercício do espelho, de se olhar no espelho, falar, eu amo isso em mim, eu amo aquilo em mim, para você exercitar a sua estima. Então, assim, é um dia para você trabalhar essas questões e deixar o resto da conversa. Não conversa. Né? Não conversa. Eu acho que assim, um dia também legal para a gente usar a arte ao nosso favor, né? Ler um livro, Sim. filme, ver alguma coisa assim mais voltado para o lado artístico, né? Netuno ele gosta dessa expressão mais sutil, espiritualidade talvez, pode ser bacana também. Exatamente, voltar para dentro também, né? Exato. Mais uma vez. À tarde até, né, Babi, a gente tem um aspecto fluido da Lua com Urano, né? Um trígono às 16h17. Aham. Verdade. Que aí é um momento que a gente fala de intuição, né? Essa conversa é uma intuição criativa, digamos assim. Que eu acho que combina bem com essa questão da expressão artística. Então, a gente pode usar a nossa expressão artística através dessa conexão com Urano e esse Netuno. E talvez, sei lá, realmente pintar e bordar, né? Vai tocar um Literalmente, né? Pintar e bordar. vai lá pintar um quadro, fazer um desenho, cantar, usar, eu acho que botar movimento, né? Movimentar aí a criatividade, se expressar, botar liberdade para fora. Eu acho que é Isso, uma... ele só não vai canalizar essa energia para isso e deixar a parte de comunicações, DR, essas coisas para outro dia, porque não tá fluido. A tendência é gerar aí pontos de desequilíbrio, desentendimentos, por conta de intolerância, de irritabilidade que você vai sentir. Então, cuidem com isso aí no sábado. Perfeito. Domingo. Domingo, a gente tem aí o início dele praticamente com uma lua fora de curso, das 9h50 da manhã até ali a 1h45 da tarde. Exato. Então, fora isso, a gente tem outros aspectos. Deixa eu ver aqui, até dar uma olhada nesse resumo se é bom ou se não é, né, esse domingo, pera. É É, parcial. Ele é um dia, na verdade, parcial. Minas, né? Babi limpezas. É a lua nova. É, Então tem
esse evento muito A importante. lua Uma nova, lua né, nova gente? domingo, né? Assim, já tem lá, já na outra semana praticamente a gente vai ter essa lua nova. Então, Lua falando nova em da lua nova, Libra, né? né? É, Lua nova, né, é sempre aquele momento da gente semear, né, plantar novas sementes. E a gente estava falando aqui sobre Libra ser as relações, né, falar da harmonia, falar do autocuidado também, né, dessa beleza, da estética, uhum, do da amor próprio, estética. tem tudo a ver porque é regido por Vênus. Então, assim, né, gente, esse é o momento da lua nova onde a gente vai buscar, intencionar para o próximo mês as melhorias que a gente precisa fazer justamente no que tangem as relações, né? Já executar, já trazer para ação, plantar essas sementes para essas melhorias, né? Do amor próprio, do autocuidado. Uma coisa que a gente vai ter alguns aspectos com Plutão, né, que a gente já transcorre melhor, mas só para lembrar que Plutão fala da cura, fala da transformação. Junto num dia dessa lua nova, então é um dia legal que a gente está vindo da lua minguante, que é faxina, que é deixar ir, com um aspecto positivo da Vênus com Plutão, que é transformar, que é curar. Então, somado com essa potência de plantar as sementes e dar novos inícios, né, para a harmonia, é literalmente deixa para trás aquilo que não serve mais e aqui a gente só leva adiante o que a gente quer que reverbere nesse mês regido por Libra, né? O Sol está iluminando a diplomacia, o Sol está iluminando as concessões, o Sol está iluminando a nossa potência para o amor próprio, para trazer esse brilho para essa área da nossa vida. Então, o que eu quero plantar aqui, né, de transformação, de mudança, de cura, para quê? Para que as coisas comecem a melhorar, né? Que essas crises fiquem para trás. Lembrando, talvez não seja de fazer todas as iniciativas agora, né? Porque Mercúrio retrógrado pode. Isso eu ia fazer o adendo agora. Eu falei Porém, assim, porque a gente fala estabelecer metas, desde que as suas metas elas possam sofrer pequenas alterações, né? Porque lógico, assim, interessado, né, Babi? não, porque como a gente também tá com o Mercúrio retrógrado, além de não trazer tanta clareza assim para aquilo que você quer, então é o momento de você estabelecer. Você está pensando ali, né? Você tá seguindo uma linha de raciocínio, você está anotando as coisas que você tem que deixar para trás, tá? Mas não bater o martelo. Intencionar as mudanças, sabendo que aqui agora você pode estar querendo isso. Então, assim, não que intencione coisas que se mudarem, né? Porque assim, a potência da lua nova é tanto que assim, normalmente a gente sempre faz o mapa dos sonhos, né? Lua nova, lua crescente. Então, assim, é uma potência grande. Então, o que você intencionar é aquilo que vai é o que você quer que vingue. Só que Uhum. como a gente está com esse Mercúrio retrogradando, a gente não fala de má posições, a gente intenciona aquilo que, se você já tiver certeza absoluta de que é imutável, que você não vai mudar, ou você estabelece pequenas metas que se tiver alguma alteração no caminho, não vai alterar o todo, né, Dê? É só assim, né? A gente está falando aí de ponderação mês, lembrando que a lua nova, né, gente? Sempre quando o Sol entra num signo, logo na semana seguinte, a gente já vai ter uma lunação nova naquele signo, porque é o início daquele mês e daquela energia. E como a gente sabe que a vida é feita de ciclos, a vida é feita de fases, a gente tem o momento de plantar a semente, que é a lua nova, né? A gente tem o momento de cultivar essa semente, que é ali na nossa lua crescente. Depois a gente tem um momento onde essa semente ela chega no ápice, né? Ela é iluminada, que é a lua cheia. E depois, quando chega na lua minguante, a gente tem um momento de revisar o que deu certo dessa temporada e o que a gente precisa deixar ir. Então, sim, a gente precisa plantar as sementes de Libra, né? O que eu quero plantar em Libra? Mercúrio está retrógrado? Sim, ele tá. Porém, eu vou ter a chance lá na lua crescente, que daí já é na outra semana, e ele já vai estar saindo desse movimento retrógrado, de dar a chance de regar essa semente, né? Então, claro, manifestação a gente deixa lá para frente, não precisa fazer agora. Mas o que eu quero mudar, né? Eu preciso dessa consciência. Se esse Plutão tá vindo agora, nesse momento de revisão, de olhar para dentro, eu preciso saber o que eu quero mudar. É autoconhecimento. E o trabalho de um Mercúrio retrógrado é justamente o autoconhecimento. Então, a gente precisa olhar. Claro que eu não preciso fazer as mudanças todas agora, porque eu tenho uma temporada de lunação inteira, né? Uma temporada de Sol em Libra, mas eu preciso pensar a respeito. É só essa questão, assim,
relacionada à diplomacia, né? Relacionada à harmonia nas nossas relações. Acho que seria essa questão da lua nova, né, Babi? Sim, e ali à noite a gente tem um aspecto mais tenso, né? E Uhum. aí fala um pouquinho de você ter um excesso de expectativa, um excesso de confiança e acabar podendo se frustrar. Então, é para você ter um cuidado, né? Com isso, com esse excesso de confiança ou com esse excesso de expectativa em alguma situação. É o olhar para aquilo da forma que verdadeiramente é sem ilusão, sem colocar o fator emoção ali, para você não se frustrar com potenciais resultados adversos daquilo que você queria, né, Dê? Exato. E assim, né, a gente pode criar, inclusive, como a lua em Libra, a gente pode criar expectativas em relação ao outro, né, Babi? E aí, lembrando, é um trabalho, gente, tudo isso que a gente fala é um trabalho de olhar para si, para dentro, né? O outro existe, a gente não pode esquecer do outro, obviamente. Libra vem para mostrar isso, né? Mas esse Júpiter em Áries, ele quer ser sim individual, né? Ele Uhum. criando essas expectativas porque ele quer suprir as próprias necessidades. E aí, quando chega o outro vem para mostrar: oi, eu estou aqui, né? Tenho que ser ouvido também. Então, a gente pode, sim, acabar se frustrando. Então, acho que ter essa clareza do eu, daquilo que eu realmente quero e aquilo que eu posso encontrar no outro para a gente poder ponderar, né? E se o outro não pode, obviamente que a gente tem que fazer as concessões, mas a gente só pode fazer as concessões quando os dois acabam ganhando. E eu acho que Libra vem para mostrar justamente isso. E não à toa a gente está nesse período de revisão, né? Então, tudo isso que vem acontecendo, essas faxinas, né, que esse Plutão pede, é justamente para quê? Eu estou abrindo espaço, né? Eu estou me permitindo ser individual e estou permitindo que o outro seja um indivíduo, mas juntos a gente consegue construir uma relação, ou eu estou exigindo do outro aquilo que eu quero que ele seja, né? Então, também é Não estou enxergando, você enxergar o outro como ele realmente é, né? Eu acho que é sobre isso também, né, Dê? É porque a gente às vezes cria, né, justamente a expectativa. A gente acha que o outro, a gente espelha a nossa expectativa no outro. Só que exato. cada um é ser individual, único, perfeito. Então, assim, você não pode criar isso, você não pode colocar no outro aquilo que você quer que ele seja. A pessoa é como ela é. E aí que vem aquela maturidade do sentimento, que é você aceitar a pessoa como ela é, com todas as perfeições e imperfeições, né? Isso aí é maturidade. Aprender a trabalhar as questões que são divergentes, né? Aquilo que é diferente do que você criou. E então, trabalhar assim, no sentido de o que é muito diferente do que eu tinha de expectativa. Eu consigo relevar? Vai me trazer uma vida feliz, abundante, próspera? Não vai. Então, aí você entra nesse processo de, se não vai, vou anotar no meu papel que quando acabar Mercúrio retrógrado, Vai. eu vou liberando. E já vai trabalhando liberar isso, né? A gente sempre fala, ao longo da semana, tudo aquilo que não faz, que não condiz com o seu caminho, você já vai entrando num processo de liberar, de deixar ir. Você não precisa tomar a iniciativa, falar assim, não quero mais isso, sai. Não é isso. É você ir trabalhando dentro de você. Você já vai liberando aqui dentro, porque ali na frente vai vir um posicionamento astrológico perfeito, que é justamente para te dizer, agora é a hora de você soltar isso aqui de vez. Que não é agora, né, Dê? Não, e esse é um dia, né, gente, que a Lua com Plutão tá em trígono, é muito profundo, né? Então pode existir sim aqui algum tipo, né, Babi, de situação onde a gente viva assim uma intensidade no amor, né? Que seja questões que venham à tona, né? Mas sempre para esse intuito que a gente acabou de mencionar, de tipo, olhar, realmente trazer à luz aquilo que estava oculto, para quê? Para que faça a faxina, né? Vale a pena? O que que a gente precisa mudar aqui? E esses questionamentos ele vem, só que a gente precisa cuidar nessa questão da noite, né? Justamente para não entrar Pra... na discórdia, né? Exatamente, para não haver discórdia, para não haver desentendimento desnecessário em uma situação que você não consiga ali resolver ou se chatear muito. Então, veja depois, analise se essas questões que estão vindo, se não são coisas da sua cabeça, uma coisa que você criou e que a culpa não é necessariamente do outro, a culpa é real dentro de você. Foi uma expectativa sua
que não foi suprida. Mas e aí o erro não é no outro, né? O erro tá aqui, ó, dentro da nossa cachola. Então Semana é de bom. autoconhecimento. Exatamente, gente. Então, assim, a gente vem de uma lua minguante para uma lua nova, então, onde a gente vai fazer várias faxinas, não só em casa, no trabalho, então, mas faxinas internas. Vamos trabalhar essas questões ao longo da semana, chegar ali na, Minha na lua nova. era na casa 8 chorando. Choremos juntas, né? Não, o meu lua não é 8, não, então eu tô mais tranquila. Na 8. Mas assim, trabalhem essas questões em vocês. A semana ela é muito, assim, dentre essas semanas que a gente teve por agora, eu acho que é uma semana bastante fluida. Vocês vão conseguir, assim, fazer o que precisa ser feito da forma que tem que ser feito ao longo da semana, sem interrupções, exceto ali, qual é o dia da lua fora de curso o dia inteiro? Quinta, sexta? Quinta-feira, Babi. Quinta. Então, só quinta-feira que tá com o dia todo de lua fora de curso, mas de resto, a semana é uma semana fluida. Então, assim, aproveitem os posicionamentos, usem tudo isso a favor de vocês. Para a lua nova, a gente tem até aqueles rituaizinhos. Depois eu e a Dê, a gente pode trazer algum para vocês, né? Ao longo da semana, a gente traz alguma coisinha, algum insight novo para vocês referente a essa lua nova. Mas é isso, eu espero que vocês façam bastante uso durante essa semana dos posicionamentos a favor de vocês e que a semana seja muito linda e agradável. Exatamente. Obrigada, viu, pessoal? Todo mundo que participou aí de última hora, que chegou com a gente, né, Babi? Sim, chegaram chegando, confiaram aí, vieram, escutaram o nosso conteúdo astrológico, que é para vocês, que é para você mesmo utilizar ao longo dessa semana e conseguir se planejar com a astrologia. Isso é muito legal, gente. Aprendam a fazer isso. Anotem, deem uma olhadinha, salva o nosso dia, sério. Traz outra visão e as coisas realmente fluem de uma maneira mais natural quando a gente começa a seguir esse curso. E o autoconhecimento que a Dê tá falando aí, ó, é a semana inteira. Na verdade, é a vida inteira de autoconhecimento. Não acaba. Quando a gente acha que tá dando certo, vem lá. Aí vem lá alguma coisa que vem, alguma coisinha que cutuca você assim, você fala, meu Deus, preciso da terapia. Aí vem um aspecto, Preciso de ajuda nesse né, ponto, né? Babi, aí vem um aspecto com Quirón em plena segunda-feira, né? Às 11 horas da manhã. Eu tô até aqui pensando, eu vou estar o quê? 11 da manhã? Vou estar dormindo, se Deus quiser. Ai, amiga, não sei que eu tenho terapia, tá ótimo. Segunda-feira é o Dia Mundial da Terapia, então por aqui já vamos Boa falar. sorte, amiga. Então, mas você tá no caminho certo, é isso aí, é sobre isso. É isso. Obrigada, viu, a todo mundo que participou. Obrigada, gente. Aos librianos dessa semana, e começa a temporada de vocês. Parabéns, feliz aniversário. E a gente volta a se falar aí na próxima agenda astromântica, né, Dei? Exato. Não, ó. Beijo. Aqui, né? Ó. Isso. Beijo, minha gente. Ótima semana para todo mundo.